que o Senhor quer que nós que o Senhor quer que nós queiramos, que possamos ouvir e absorver aquilo, Senhor Deus, que vem do teu coração, que não venha do seu eu, da sua pessoa, Senhor Deus, mas venha do teu Santo Espírito, que como João falou, que eu diminua e que ele cresça, que o Senhor Jesus Cristo cresça aqui na vida dela, que o Espírito Santo conduza a palavra, Senhor Deus, que foi ministrado no seu coração primeiramente, Pai, em nome de Jesus, que possamos absorver e nós possamos estar com a mente totalmente cativa a tuas palavras, Senhor Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Deus seja louvado pela vida de vocês, por estar aqui também ministrando a palavra do Senhor. Para mim é sempre uma honra, mas também de muita responsabilidade. Todos que vêm aqui ministrar, ainda que seja um versículo, primeiramente é auto-ministrado para poder passar para a igreja. Amém? Para ser edificados. Mas abram aí no livro de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16. Estou tentando da melhor forma, queridos, mas é muito mais forte do que eu quando sempre que eu me preparo o esboço, a administração. É inevitável passear pela palavra e não colocar, enxertar tantos versículos, tanta coisa. Eu digo, meu Deus, tem que ser só o dom mesmo, ou o próprio Deus ali conduzindo, porque não tem como o Velho Testamento e o Novo Testamento eles não estarem interligados. Então, eu vou tentar da melhor forma, ter um pouco de paciência, mas tentar da melhor forma ser sucinta enquanto trazer a questão dos versículos. Mas importa que o Senhor que tome a frente dessa ministração. Amém? O Espírito Santo. Mas vamos aí em 1 Reis 16, a partir do versículo 29, que fala sobre o reinado de Acabe. Qual é o tema dessa ministração? As consequências da apostasia. Por que é necessário falar sobre apostasia? Porque, infelizmente ou felizmente, não sei como definir, mas eu sei que está se cumprindo a palavra do Senhor. Está se cumprindo cada vez mais a palavra do Senhor, enquanto muitos estão apostatando da fé. E para quem não sabe o que é apostatar, a gente vai conhecer um pouco a partir da história de Acabe, que foi o que meio que consagrou, né, trouxe como maior exemplo sobre a apostasia da fé. Mas vamos lá no versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele, como se fosse pouca coisa andar em pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Acabe foi o mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste de deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Em seus dias, Iel e Belita edificou Jericó. Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Secube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Josué, filho de Num. Amém? Santos e santas do Senhor. Falar da história do rei Acabe é algo mais triste que a gente pode sentir nos dias de hoje. Porque foi um homem que antes dele, o seu pai, já adorava ao Senhor, mas se afastou de Deus e, por consequência, o seu filho Acabe também se afastou do Senhor. De que forma? A partir do momento que ele fez aliança com Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher pagã, uma mulher que idolatrava outros deuses. Não tinha o Senhor e nem reconhecia o Senhor como Deus dela. E ainda assim induziu Acabe para afastar a sua fé do Deus criador do céu e da terra.
A palavra do Senhor é bem clara quando diz que Acabe foi o pior rei que cometeu mais pecados de tantos outros reis que já tinha em Israel. Mas o que é apostasia? Do grego se fala apóstasis, que quer dizer aquele que se afasta ou que abandona a fé. E o maior exemplo, Acabe, diga Acabe, que foi um rei. Ele se afastou de Deus, como eu falei para vocês e como a palavra declara. Mas o que isso tem a ver para os dias de hoje? Que consequências Acabe teve juntamente com o povo? Porque quem olha assim, porque o rei pecou e porque o povo pagou por isso? Porque ele era o rei e ele induziu o povo. E até os dias de hoje existem vários reis, como em outras palavras, muitos líderes que induzem o desvio da fé do povo de Deus. E isso quer falar também do adultério espiritual. Porque, santos, a partir do momento que Jesus ele olha para a sua igreja e a chama de noiva, Deus abomina o adultério, mas muitas vezes, muitas pessoas estão adulterando espiritualmente, se desviando da fé no Senhor. Uma noiva adúltera, onde abominou, onde negou a fé e se afastou. Porque nós podemos ficar quentes e frios, mas morno não. Porque o morno, ele está muito próximo daquele que se apostatou da fé. Ninguém vai ficando morno, ou já está morno, se antes não foi negando a fé, apostando dela aos poucos. De que forma? Sem a busca ao Deus, ou o culto ao Deus Altíssimo. Amém? Então, quais são as causas que Acabe teve, que acabou, consequentemente, havendo apostasia? O casamento misto. O primeiro sinal de que Acabe iria se afastar do Senhor, negar o Senhor e levar o povo junto, foi o casamento misto com uma idólatra. A partir do momento que ele se aliançou com Jezabel, como diz a palavra do Senhor, ela foi logo induzindo a erguer um altar para a deusa Asserá. Que essa deusa tinha os seus próprios profetas. Ela trouxe, a deusa Asserá e junto com eles os seus próprios profetas. Que é justamente na mesma época do rei Acabe, onde Deus levantou o profeta Elias, para que trouxesse temor e juízo sobre o povo, porque o povo estava se afastando de Deus. E foi muita guerra naquela época. Que guerra era essa? Era uma guerra espiritual. E Jezabel, além de Acabe ter se envolvido com ela, havia uma aliança política, onde, a partir do momento que Acabe se aliançasse com Jezabel, o seu povo e todos aqueles que adorassem a deusa Será viesse e tomasse o temor que o povo tinha a Deus, ou seja, tirava Deus do foco para que entrasse a deusa Será. E havia muitos abortos, havia muitas danças, havia muita prostituição, onde as mulheres pegavam os homens pegavam as mulheres e não se importavam. E ela, quando gerava seus filhos eram oferecidos como sacrifício a deusa Será, como forma de fidelidade e culto a ela. E a gente vai lá para o livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios 6, versículo 14. O que é que diz em 2 Coríntios 6, 14?
Quero acompanhar junto com a igreja. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como podes a luz conviver com as trevas? 15. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? O que nós vimos foi a leitura da história do rei Acabe com Jezabel. O que nós estamos vendo hoje é o Senhor dizendo, ele está perguntando, como é que pode haver luz e trevas juntos? Como é que pode ter harmonia entre Cristo e o diabo? Um dos primeiros sinais de uma apostasia, quando há relacionamentos em convencimento de dizer, eu estou na igreja e ele está no mundo, mas eu estou mais forte e eu posso trazer ele para a igreja. Um dos primeiros sinais de uma apostasia é você acreditar que na força do seu braço você vai atrair, principalmente se aliançando no relacionamento. Primeiro, não vai para os pés do Senhor orar. Primeiro, não coloca aquela pessoa, evangeliza aquela pessoa. Simplesmente toma a decisão e na força do braço acredita que se relacionando já está tudo certo. Ele vai vir para a igreja. E não é assim. A gente está vendo nos dias de hoje pessoas gerando um tipo de evangelho que foge da palavra de Deus. É uma forma de tentar convencê-los pelo entendimento humano, distorcendo a palavra, fazendo como a serpente fez lá no Jardim do Éden, quando convenceu Eva. Enquanto o Senhor disse uma coisa, a serpente veio, distorceu, Eva acreditou e desobedeceu. E hoje nós estamos vendo isso cada vez mais, principalmente, infelizmente, dentro das igrejas. Pessoas que se colocam, se expõem como o povo de Deus, inserido no meio do rebanho, mas distorcendo a palavra e convencendo muita gente, isso é pecado, isso não é pecado. E muito crente absorvendo, ou seja, é muito mais fácil eu absorver a ministração de um cantor, de um grande pregador, mas quando eu vou para a palavra, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver. E eu estou falando de pessoas de nome, pessoas de grande proporção, de muitos seguidores, de rede social, mas não está ali cuidando do rebanho. Então, as primeiras alianças, quando elas fogem dos propósitos de Deus, entre luz e trevas, uma coisa é você ser luz no meio das trevas, outra coisa é você tentar se aliançar com as trevas. É totalmente diferente, queridos. Porque ser luz e sal é estar no mundo, mas o mundo não está em mim. Eu não me aliancei com o mundo. Eu entendo que lá é o mundo e eu faço parte do povo de Deus, da comunidade que vai reinar no céu. Amém? Então, a primeira causa da apostasia, casamento misto. E depois vem a institucionalização da idolatria. Versículo 32, volta lá para 1 Reis. No versículo 32, o que é que diz? 16:32. Versículo 32 diz assim: levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Versículo 33, Acabe fez também um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor. O que se fala de institucionalização, queridos? Se fala de nação. Esse ano é um ano de eleições. E estamos vivendo um grande conflito espiritual de tamanha força que nunca se viu.
Não estou falando de partido, mas eu estou falando de uma cauterização mental de muita gente. De muita gente. Acabe foi um rei que ele levantou essa instituição da deusa Será no meio do povo, no meio do reinado. Fica atento. Fica atento, igreja. Estamos falando de uma deusa em que muitos cultuavam ela, muitos acreditavam nela, nos milagres que ela fazia, que fala-se da fertilidade, e que infelizmente muitas pessoas buscam isso, principalmente as mulheres, né, que não podem ter filhos, casais que não podem gerar seus filhos, e estão cada vez mais procurando a Será. A Será. A gente muitas vezes olha para isso aqui, mas Deus quer que a gente olhe para isso aqui e olhe para a nossa nação também. Porque vai se aproximando os meses e muitos crentes, infelizmente, vão se corromper por causa disso. E muitas vezes não vão perceber que a deusa Será estar no lugar. E você se corromper, você deixar que sua mente seja induzida. Queridos, vá para a palavra. Só isso. Vamos para a palavra de Deus. Vamos orar mais. Vamos consultar a Deus. Não percamos tempo com debates. Vamos se voltar para Deus, porque é Ele que sabe de todas as coisas. É Ele que é o alfa e o ômega. É Ele que é o princípio e o fim. Amém? Então, Acabe e Jezabel, eles foram os agentes da apostasia. Estamos falando de duas pessoas, um homem e uma mulher. Um homem que superficialmente teve sua experiência com Deus. E uma mulher totalmente idólatra. Duas alianças, uma aliança que não funcionou. Se você ler a história de Jezabel, a história de Acabe e Jezabel, todo o livro, você vai ficar chocado como essa mulher morreu. Quem aqui já leu a história? Você fica chocado. Quem não leu, vá ler. Amém? E as consequências da apostasia? A perda da identidade nacional e espiritual. Porque dentro da igreja, até o povo, falando do povo, chega ao ponto de duvidar da sua própria salvação. Chega a duvidar da sua própria oração diante de Deus. Cada vez mais que vai se aproximando o cumprimento da palavra, cada vez que vai se aproximando em notícias, você vê as evidências, você fica chocado. Mas quem sabe de como isso está se cumprindo, porque está na palavra do Senhor, não fica tão assustado. Entende que está se cumprindo e que eu e você precisamos vigiar mais e buscar mais o Senhor. Caso contrário, a gente perde a identidade. A gente esquece que existe uma nação acima desta nação, uma nação espiritual, e duvida da própria salvação. Mas por que duvida? Porque está induzido pelas coisas desse mundo. Santos, tudo que está acontecendo, tanto está para o justo como está para o ímpio. Mas a diferença é que o justo, ele não sofrerá mais na terra celestial. O justo, se perseverar até o fim, ele vai ser salvo. O justo destino dele já está decretado pela palavra. Por que a gente vai duvidar? Quanto mais o povo está passando pelo treinamento
A gente diz assim, estamos vivendo ou não vivendo a tribulação? Eu diria que a gente está vivendo os princípios dela. Eu diria que a gente está vivendo um ensaio, porque cada um sabe o que está vivendo dentro de casa. E que isso, de forma externa, está influenciando muito. O desemprego, o salário, as coisas aumentando. Em vez da gente dizer, tá vendo? Se Deus estivesse comigo, eu não estaria passando pela prova. Perca de identidade. Se Deus estivesse comigo, eu tanto que dizimo, oferto, vou para a igreja, limpo a igreja, arrumo a igreja, faço isso, eu faço aquilo, e Deus não me abençoa. Perca de identidade, murmuração. Eu oro tanto, eu jejuo tanto, e eu não vejo o milagre de Deus. Perca de identidade. Precisamos ter muito cuidado. Porque quando se perde a identidade, está se perdendo a fé, está se perdendo o temor. E aquilo que é pecado é trazido com muita naturalidade. Não é julgado como pecado. Normaliza o pecado. Abraça o pecado como se fosse besteira. Apostasia. E não pode ser corrigido, não pode ser chamado a atenção, não vive a disciplina, não consegue buscar o conserto do Senhor. Porque antes de Deus ele bradar no altar, queridos, ele brada no altar do teu coração e do meu coração. Todos os dias Deus nos convida, ele faz assim, vem falar comigo. Vamos jejuar. Para tu ficar mais sensível. Porque hoje a gente está aqui, mas começa segunda-feira, a gente já está pensando no horário de acordar, no horário de resolver problema, no horário de pagar a conta. E Deus está ali. Bora passar um tempinho aqui juntos? A perca da fé. O primeiro sinal, um dos primeiros sinais é esse. Rejeitar a voz do Espírito Santo. Assim, eu estou muito ocupada, depois eu paro para orar. O momento de orar e de buscar não é aqui, é todos os dias. Porque onde você estiver, onde eu estiver, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a gente vai estar fazendo as coisas, mas contanto que o nosso coração esteja nele. E aí vem o julgamento divino, ainda no livro de Reis, de 1 Reis. A consequência da apostasia, a identidade nacional, a perca da identidade. A segunda, julgamento divino. E aí é quando o Senhor traz a figura de Elias, o profeta Elias. Jezabel tinha os profetas dela. E Acabe tinha o profeta no meio da nação, mas porém ele não enxergava Acabe. Porque ele já estava seduzido por Jezabel. Pelos demônios de Jezabel. E Deus, como sempre, tentando socorrer o povo. Tem gente que até hoje usa uma linguagem de dizer, não fale do diabo. Não fale de diabo, não fale do capeta. Ninguém, todo mundo tem medo do diabo, mas ninguém tem medo da ira de Deus. Ninguém tem medo da ira de Deus, da justiça de Deus. Ninguém, todo mundo tem medo de ir para o inferno, mas ninguém tem medo de dizer assim do julgamento que o Senhor pode trazer. Quando eu era nova convertida, eu escutava muito assim. Eu viajava mesmo na maionese. Depois eu disse, olha, quando você chegar no céu, Deus vai botar um telão bem grande. Eu dizia, misericórdia. Eu disse, Jesus, me ajude. Se esse telão existe, eu estou frita. Porque, santos, diante de tudo isso, a gente precisa
cada vez mais renovar esse temor a Deus e a sua palavra enquanto estamos aqui, porque as obras que fizermos aqui, elas sim serão julgadas. Ele fala do julgamento pelo corpo. O que você fizer com o corpo, você prestará conta a Deus. Do que você pensa, você vai prestar conta a Deus. As obras que você manifesta através do seu corpo, vai ser julgado por Deus. Então não perca tempo dizendo o que é pecado, o que não é pecado. Entenda que você vai ser julgado por Deus pelas obras que você fizer aqui. Entenda isso, só isso. Não perca tempo dizendo, isso aqui não é, mas não está escrito nisso. Queridos, vá para a palavra e consulte o Espírito Santo. Porque é por causa dessas pequenas coisinhas que vai se infiltrando a perca da fé. Vai se filtrando a cauterização da mente. O que é cauterização da mente? É quando basicamente você estar anestesiado. É que nem aconteceu há dias, meses, eu acho que foi há semanas atrás, a denúncia do anestesista que abusou de uma mulher. No momento que uma mulher está deitada para fazer o parto, ter o parto do seu filho, e ela não sentiu nada, queridos. A cauterização da mente que Paulo fala, que o apóstolo Paulo fala, é mais ou menos isso. É dizer assim, irmão, mentir é pecado. Aí a cauterização da mente está tão insensível que diz assim, que nada, uma besteirinha só. Irmão, palavrão é pecado. Ixi, um palavrãozinho. Você vai cada vez mais se afastando do temor à palavra, aquilo que a palavra julga como pecado. E você normaliza, diminui, a mente vai ficando cauterizada e vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. Aí quando vem, fulano está no mundo. Não, fulano já vinha apostatando há muito tempo. Há muito tempo. Ninguém sai da presença do Senhor, queridos, numa queda que você vê, não. Ela já vem caindo aos poucos. Por isso que o Senhor diz, ou sejais quente ou frio, mas morno eu vomito. O Senhor diz, eu vomitireis da minha boca. Porque você sendo quente, você está ativado no Espírito, você está buscando a Deus. Você é frio, Deus sabe que você vai ter seu momento de frieza, mas você não perde o foco do céu. Não perde o foco de que é Cristo. Mas volta, diz, Senhor, me renova, me ajuda, eu quero me levantar. Quer sacudir a poeira do joelho. Mas o morno não. Ele, além de ficar infiltrado, fingindo ser ovelha, desvia o povo de Deus. Fala tudo distorcido e mundo. E ainda tem coragem de dizer, antes fosse, eu nem me convertia. Porque está assim, queridos, de pessoas saindo da igreja e indo para lugares como esse. Como esse. Não estou inventando, não. Eu vejo e ouço. De poder dizer assim, eu cresci no evangelho. Mas eu vi que não tinha nada a ver e eu fui para onde realmente faz sentido para mim. Vê que coisa do diabo. Vê que mente cauterizada. Aí você pensa que vai convencer uma pessoa dessa, não vai. E eu provo para você pela palavra que não convence. Não convence. Não adianta você dizer, mas olha, a salvação é Cristo. Ela tem coragem de dizer para você, a salvação é de Cristo, mas para mim Ele me ama e está tudo certo. É assim, queridos, que acontece. E a gente ainda diz assim, amém. Não diga amém, o que não está escrito na palavra, não. Vigie, pelo amor de Deus. Porque senão você vai estar compactuando. Abra no livro de 2 Crônicas, 21.
deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus trouxe esse julgamento divino por meio do profeta Elias, ele disse que não iria chover durante três anos. Era uma forma de Deus dizer assim: o povo tem que olhar para mim, tem que se voltar para mim. Deus foi lá e trouxe por meio do profeta Elias. Foi um tratamento de choque da parte de Deus. E às vezes Deus traz esse tipo de tratamento de choque para a vida da gente. Quando a gente começa a perder o prazer de vir para a igreja, a gente percebe, a gente tem um cenário, poxa, a igreja está tão vazia. E a gente começa a buscar justificativas. E começa também se afastando. Mas Deus, ele tem um tratamento de choque individual aqui com cada um, de várias formas. Porque ele usa situações também. E aí o profeta Elias, quando ele falou no reinado de Acabe, que Deus iria trazer 3 anos sem chover, ia trazer uma grande seca. Isso se arrastou, queridos, até outros reinados. De que forma? Em 2 Crônicas 21, versículo 12. Presta atenção nessa leitura, porque quando eu li, queridos, isso me trouxe um temor tremendo no meu coração. Versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e se conduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor castigará com grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem em todas as suas posses. Você terá uma doença grave no seu intestino, doença tal que esta aumentará dia após dia, até que seus intestinos saiam do seu corpo. Olha o juízo de Deus. Uma carta que Deus enviou, uma carta que Elias enviou no reino de Jeorão de Judá. Aconteceu aqui, no reino de Acabe. Mas Deus estendeu para outros reis a justiça dele, o juízo dele. E só foi uma carta que ele enviou. Por meio dessa carta, o Senhor trouxe o juízo. Aí tem crente que não quer perceber o juízo de Deus. Porque o plano de Deus para todo mundo era sem dor, sem doença. As mulheres não sentiam dores de parto, mas por causa do pecado, tudo isso veio à tona. Nós estamos vivendo a graça de Deus. A igreja do Senhor, ela é perseguida, mas ela não é destruída. Porque ainda nós somos a luz do mundo. A luz do mundo não é essas 4 paredes que revestem esse prédio, não. A luz do mundo é você e eu. A luz do mundo, ela não tem que ficar escondida dentro de casa assistindo um culto pela televisão. A luz do mundo, ela fica no mundo, mas o mundo não está nela. A luz do mundo, ainda que esteja lá com o foguinho balançando, mas não se apaga. As doenças, elas vão existir para os justos e para os não justos. Mas a graça do Senhor sobre o justo é que ele reinará sem dor. Vocês estão entendendo? Isso aqui é o juízo de Deus sobre aqueles que se desviaram do foco do Senhor. Gente, a gente precisa ter muito cuidado, porque a apostasia fala muito daqueles que saíram. Pergunte a cada um, volte, consigo não. Vocês não têm noção o que é isso não, minha gente, nem queira ter.
É um sofrimento. A pessoa ainda consegue ir para a igreja e para o culto, mas não fica. Não fica. Porque a apostasia, ela faz isso. Ela faz isso. É que nem a parábola do semeador. O evangelho chegou, entrou, mas não ficou. Sufocou. Não deu vida. Pessoas que chegaram aqui, subiram nesse púlpito, pregou, ministrou aqui com teatro, com dança, ganhou vidas, discipulou vidas, queridos. E chega na internet e diz: Jesus te ama, mas vivendo uma vida promíscua, normalizando o evangelho. O Senhor diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não fez nada. Não fez nada. Não adianta eu viver uma vida no mundo dividindo a glória de Deus, achando que está tudo certo. Isso é um falso evangelho, santos. Eu não enxergo esse evangelho. É mais fácil ele ganhar vidas pela vida que ele está vivendo, mas a vida que ele semear não é porque foi ele que ganhou, mas porque a mula que ele foi, Deus usou. Deus faz assim: eita Deus, segura. É com temor, queridos, que eu trago essa palavra. Porque eu não meditei algo hoje para só trazer para vocês. É algo que Deus vem trazendo dia após dia. Eu digo: meu Deus, isso dói. Porque você sente, Deus fala e você vê. E eu lamento tanto pessoas que estão sendo conduzidas por esse falso evangelho. Esse falso Cristo. Onde você falar a verdade e denunciar o pecado, você é antiquado. Antiquada. Que nada, irmã. Tu tá com a cabeça pequena. Jesus é homem, é mulher, é gay. Cuidado. Cuidado, santos. Primeira Coríntios 11, versículo 31. Paulo, ele fala aqui uma instrução, e essa instrução ela tem que fazer sentido todos os dias da nossa vida, porque ele fala da autocorreção. A autocorreção. Quando Deus vem bradar, é porque você está com o coração endurecido, e coração endurecido é pecado. Capítulo 11, versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras, entre linhas, se examine. Examine seu coração. Examine sua mente. Porque nós estamos rodeados de testemunhas. O Evangelho, viver o Evangelho é um desafio. Por que é um desafio? Porque estamos nadando, somos uma nação diferente. Nós somos um povo diferente. E isso tem que ser dito até pelo ímpio. Ao ponto de você não trazer muita coisa, não. A pessoa olhar para você e falar assim: tu tem um jeito de crente. Tu é crente, né? Porque as trevas, ela reconhece a luz. E uma luz reconhece a outra.
Então, que não seja os homens que nos julguem, mas a nós mesmos que nos julguemos e dizer, meu Deus, essa vida que eu estou vivendo está totalmente longe de Deus. Longe dos princípios do Senhor. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? E Paulo nos adverte que nós não venhamos ser julgados junto com o mundo. Então, se você não quiser fazer parte dos bodes, mas Senhor, eu fiz isso, porque vai vir muito esse discurso e a gente escuta esse discurso agora. A gente pensa que esse discurso vai ser lá. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome é isso. A gente já fala isso aqui, queridos, uns para os outros às vezes. Eu prego, eu faço, eu aconteço, eu brilho. Nosso papel aqui é servir. É servir, ser servos, ser amigos de Deus, ser filhos de Deus. É diferente quando só é nomeado como criatura de Deus. É totalmente diferente. Criação é uma coisa, filhos de Deus é outra. E aí você vai abrir em Hebreus 6. Hebreus 6. Capítulo 6, versículo 1. A leitura é extensa, como eu disse para vocês no início, né? Eu sou uma pessoa que viajo mesmo na palavra e não consigo me prender apenas em um. Eu tento, mas Deus é muito mais forte para que traga entendimento para a minha vida e para a tua vida, amém? Então, em Hebreus 6, vamos ler juntos e fique atento a cada palavra que está sendo dita. Primeiro, 6 primeiro. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dons celestiais, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, e é rejeitada e está perto de maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam a promessa. No início dos primeiros versículos fala daqueles que um dia provaram da palavra, do Espírito Santo, de servir ao Senhor, mas voltaram para o Egito. O Senhor está dizendo aqui que é impossível eles experimentarem isso de novo. Impossível. Não é Luciana que está falando. É a minha Bíblia e a sua Bíblia. Eu não sei se a sua Bíblia é outra Bíblia, mas a minha está dizendo que é impossível ele experimentar isso de novo. Ele não tem como jogar Cristo na cruz para poder ele sentir isso de novo, não. Não tem. Aqueles que um dia provaram e saíram, foram aqueles que se convenceu, mas não se converteu.
Por isso que eles dizem, eu não consigo voltar. Não consigo voltar, irmã Luciana. Porque eles alimentaram a carne de uma tal prova. Eles viveram algo tão pecaminoso que o pecado abraçou ele. Os prazeres da vida abraçaram ele. Por isso que muitas vezes alguns dizem assim para os outros: olha, Jesus é o melhor caminho. Mas ele não está no caminho de Jesus. Não tem como colocar Cristo de novo na cruz. Não tem. Por isso que nós temos que vigiar a nossa própria vida, queridos. Porque se cair numa cilada como essa, é impossível viver isso de novo. E sabe o que vai acontecer na grande tribulação? Daqueles que apostataram, que se afastaram, ele vai entender que a igreja foi arrebatada. Ele vai saber que vai ser difícil ter acesso à palavra novamente. Mas se ele disser assim, não, agora eu vou voltar para Deus, porque ele sabe que o anticristo está fazendo ciranda. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai, mas ele vai ser muito perseguido. Muito. Por isso que o Senhor diz, a salvação está para aquele que persevera até o fim. Não é aquele que confessou e simplesmente reconheceu que Jesus é Salvador e não está ligado na figueira. Não está. Não está. Porque o anticristo ele vai fazer isso. Ele vai induzir os falsos profetas, os líderes, os falsos mestres. Ele vai distorcer a palavra, convencer o homem de várias outras coisas. E isso faz com que ele vai se afastando do Senhor. Por isso que às vezes o pecado vai sendo normalizado. E para fechar, abra no livro de 1 Timóteo. Capítulo 4. Primeira Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Isso é o último sinal de que se de fato está se cumprindo a palavra. Por isso que a gente olha para o lado e fala, cadê? Cadê Claudinha? Eita, cadê Lucas? Eita, tá no mundo. A gente vai 10 vezes na casa da pessoa. A gente chama, persevera. Mas, queridos, a parábola do filho pródigo fala que ele voltou porque ele estava arrependido. Se não há arrependimento, não há volta. Se não há arrependimento, não volta. Não recebe o anel. Não tem festa. O sentido real do filho pródigo é o arrependimento de ter pedido a herança embora. Porque ele viveu o prazer. Ele poderia dizer, hoje está bom demais aqui, eu vou voltar para quê? Ele poderia voltar e dizer assim, Senhor, gastei, pai, gastei tudo. O Senhor tem mais? Não. A Bíblia fala que ele voltou arrependido. É o arrependimento que garante a salvação. É a perseverança que garante a salvação. E essa perseverança é palavra, oração. É compromisso com Deus. É não olhar para trás. O mundo está acochando, mas não volto atrás. Não nego a Cristo. Não nego a sua palavra. Está com dúvida, vai para a palavra. Está sofrendo, vai orar.
Porque o crente vai sofrer, mas ele tem a graça de Deus sobre a nossa vida, queridos. Não adianta dizer assim, não. Normalizar o sofrimento, não. O crente sofre sim, mas ele sofre, mas ele tem fé. Senhor, eu estou fraco. Fala para Deus. Chora nos pés dele. Procurem homens e mulheres de Deus. Assim, eu estou fraco. Estou sem força. O Senhor fala daqueles que estão fracos. Então nós precisamos, santos e santas, eu e você, perseverar na oração, na palavra, no jejum. Jejum não é para ganhar carro, não. Jejum não é para ganhar carro, né, para ganhar casa, não. Jejum não é para ganhar o auxílio emergencial, não. Jejum não é para comprar roupa, não. Jejum é para estar sensível à voz de Deus, porque quando perde a sensibilidade com Deus, acabou-se. Jejum é para você mortificar a carne e colocar ela no lugar. Diz a carne, fica aí, porque eu quero alimentar o meu espírito. Então, queridos, eu quero convidar você para ficar de pé. Eu só estou trazendo aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Não estou aqui para trazer uma palavra, nem ministrar uma palavra para vocês. Como vocês ouvem, eu tenho certeza que vocês escutam pregações no YouTube, vocês têm a vida espiritual de vocês. Mas eu procuro sempre dizer ao Senhor, Senhor, me ajuda. Porque eu, Claudeci, irmão Kleber, pastor Juba, entre outros homens e mulheres que vêm aqui, a gente sabe o quanto nosso coração arde, né, de poder trazer essa palavra e saber tantas pessoas que poderiam estar recebendo junto com a gente. Mas eu acredito no poder do Evangelho, eu acredito no poder do Espírito Santo. Lembre-se, não é você que convence um homem, é o Espírito Santo. Não adianta você barganhar. Deixe que o Espírito Santo ele convence. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, quero te louvar, Senhor, e te agradecer por essa oportunidade de trazer essa palavra que ardeu em meu coração e que eu pude ser edificada e confrontada e assim poder trazer para os teus filhos e tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, que eu não seja apenas falante, que teus filhos não sejam apenas ouvintes, mas que nós, Senhor, possamos ser praticantes da tua palavra, Deus. Que possamos agradar ao Senhor pela vida, pelo testemunho que nós temos diariamente, Pai. Onde possamos ser sal e luz. Meu Deus, que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor nos livre, Pai, de cair em armadilhas desse mundo, Pai, para tentar nos tirar do foco da fé e da palavra. Senhor, eu abençoo cada um dos teus filhos e que verdadeiramente, Pai, as suas mentes, seus corações meditem nessa ministração e que ela venha trazer frutos, Pai, que ela venha manifestar testemunhos de vida para as suas vidas e para a vida de outros, Senhor. Muito obrigada, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Que o Senhor renove cada um dos teus filhos e que verdadeiramente eles sejam aquecidos e ativados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não sei vocês, mas eu fiquei atordoado agora, né? Porque a palavra de Deus ela é poderosa, meu irmão. Só quem está sensível aqui está entendendo o que eu estou falando aqui, que eu estou querendo expressar, né? E eu não tenho o que mais falar, né? Eu estou vendo aqui pessoas diante de mim, né, que ouviu essa palavra e que eu espero que surta efeito na sua vida, que vai depender também de você e vai depender de mim, a sua vida diária com Deus. Amém, queridos? Vamos orar pela família. Pegue na mão aí do seu parente, ou de quem você está próximo aí. Glória a Deus. Vou pedir para minha esposa aqui orar pela família, amém? Senhor, meu Deus,
Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, apresentando, Pai, cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos dando sabedoria para criar nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha converter os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Abençoa, Senhor, a cada um familiar aqui. Aqueles, Senhor Jesus, que estão enfrentando dificuldades. Que o Senhor venha, Senhor, restaurando, Pai, casamento, família, Pai, restaurando a saúde. Entra com salvação, libertação. Pai, em nome de Jesus. Aqueles pais que estão desviados do teu caminho, que o Senhor possa trazer. Pai, que nós possamos estar juntos em família, te adorar. Espírito Santo de Deus, abençoa a vida de cada um daqui, Pai, cada familiar, em nome de Jesus, se faça presente nos lares, Pai, em nome de Jesus, dando sabedoria em criar nossos filhos, Pai, e nós possamos, Senhor, como a Tua palavra fala, de ser sal e luz no meio da nossa família, Pai, em nome de Jesus, já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Amém, queridos? Bom, antes de dar a bênção, aleluias. Antes de dar a bênção apostólica, né? Você que está aí em casa, está nos assistindo, prepare-se. Chegou o tempo. Jesus está às portas. Chegou o tempo de cruzar os braços, deixar Deus trabalhar em tua vida. Chegou o tempo de você se unir. Chegou o tempo da igreja se fortalecer mais nos pés do Senhor. Chegou o tempo da igreja dos ajuntamentos. A igreja tem que despertar. Amém? E eu sempre falo na escola, nas quarta-feiras aqui, no estudo que nós temos aqui, que a palavra, ela não veio para massagear o nosso cego, não. Não veio para paralisar, não. Veio para confrontar mesmo. A palavra não veio para dizer, olha, meu filho, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque eu continuo te abençoando do jeito que você está. Da maneira que você... Não. O Pai, Ele ama, Ele corrige a quem ama. Então é isso, a palavra é para confronto mesmo, irmão. E se você estiver disposto a confronto, vá para a palavra. Se está precisando de ajuste na sua vida, vá para a palavra. Amém? Levante suas mãos aí, vamos agradecer. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que a graça, o amor e a consolação, o amor de Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E o povo de Deus ligando diz, amém. Uma semana abençoada para todos.